Olá, estamos começando mais um programa Fale com o Doutor, aqui diretamente da unidade Prime do Laboratório Saldanha. Hoje nós temos aqui conosco a presença da doutora Karine Bittencourt, que é médica da família e especialista em medicina desportiva. Estamos aqui para tratar de um tema muito polêmico, que é um problema de saúde pública, que é a questão do uso dos medicamentos para emagrecer. A gente sabe que as pessoas têm certos modelos, padrões de beleza, né? E elas tentam seguir esses padrões para se enquadrar naquilo que a sociedade, que elas acham que a sociedade acha que é a perfeição do corpo, e associando também, talvez, a questão da saúde relacionada a esse corpo perfeito. A gente sabe que nem sempre um corpo perfeito é um corpo saudável. E é para isso que nós lhe convidamos. Seja bem-vindo ao Fale com o Doutor. Obrigado pelo teu aceite. E eu já vou começar perguntando: que tipo de paciente deve tomar medicamentos para emagrecer? Qual é a recomendação para isso? Então, boa noite, obrigado pelo convite. O paciente que deve tomar um remédio para emagrecer é difícil de dizer, porque as indicações são estritamente pessoais e pontuais. De repente, naquele momento da vida, é um paciente indicado a tomar. Em outra fase, não. Então, a mesma pessoa pode ter fases em que, em si, ela é indicada ou não para esse tipo de medicação. O que vale e cabe a pena lembrar que todo e qualquer paciente que faça uso dessas medicações, elas têm que, sim, ser prescritas por um médico, né? É o único profissional que tem, que consegue fazer essa prescrição de forma legal. Certo. É uma coisa que a gente até fica ainda meio pasmo, né? Que as pessoas ainda se automedicam muito, né? E você percebe isso na tua realidade de consultório, de unidade de saúde? Como é que está isso na questão da... Quanto problema chega na tua mão relacionado a isso? Muito. Muito. Nós temos da automedicação simples para febre, para fins. Isso. A automedicação com hormônios para emagrecer, hormônios para crescimento muscular, do mais simples ao mais pesado. As pessoas têm muito... E eu nem vou dizer que é na nossa região, as pessoas, num geral, têm o hábito de fazer a automedicação. Isso para nós é um problema, mas nós temos uma tendência a um crescimento visível de fornecimento de medicação. Nós temos muitas farmácias. Certo. E as prescrições nem sempre são restritas, mas tem-se a noção de que o que é restrito é que faz mal. E nós temos várias medicações que compram sem receita ou prescrição que podem, inclusive, matar. Então, a automedicação é muito perigosa em todas as esferas. Aquele velho princípio da farmacologia que a gente até aprende lá na graduação, que é aquela questão da diferença do remédio e do veneno está na dose. Né? Então, a pessoa se automedicar corre um sério risco de passar desse limite do veneno, do remédio para o veneno, e sofrer consequências até graves, né? E isso a gente vê com muita frequência acontecer. E de efeitos colaterais simples, como intoxicações graves que precisam de intervenção médica imediata. Assim. A velha receita do vizinho, que para ele funcionou, para mim vai funcionar, né? As trocas de caixinha de remédio para lá e para cá. A individualização também é outro grande segredo, né? Porque a gente precisa ver tamanho, superfície corporal, o objetivo da medicação que está sendo colocada. Então, às vezes, o da vizinha... Tempo de uso, né? Porque não é para usar a vida inteira. A vida toda. Né? O da vizinha, uma dose de 1 comprimido dia é suficiente. A sua tem que ser uma dose de 4 comprimidos dia. Então, essa individualização também não é respeitada. Né? Como se todo mundo soubesse, transcrevesse via oral e se empoderasse disso. E tem que ter muita cautela com isso. Continuando nessa linha, a questão do uso do medicamento para emagrecer, voltando para esse foco, quais os riscos de um uso, digamos, indiscriminado, um uso errôneo, uma automedicação? Que riscos corre o paciente? O paciente não, que riscos corre a pessoa que usa de uma forma errada? Hoje, a indicação clínica de um remédio para emagrecer, ele é restrito a pessoas ou com distúrbios alimentares, ou com índice de massa corporal elevado, 35 ou 40, dependendo do grau, para tratar obesidade grau 1, 2 e 3, ou para pessoas com distúrbios metabólicos, diabetes insípidos, que se beneficiam da perda de peso. Essas são as indicações clínicas disso, né, da medicação.
Um dos motivos de ser tão restrito, tanto é que a prescrição não é nem com a receita azul, é com a receita azul B2, que eles chamam, que é um tipo diferenciado. Então não é qualquer médico também que consegue prescrever um anorexígeno, por exemplo. Quer dizer, não adianta ir na unidade básica de saúde pressionar o médico que está lá para ele prescrever uma caixinha de um medicamento desse. Até porque ele nem tem essa prescrição. Por isso também que cada vez mais tem o médico endocrinologista e o médico esportista, no geral, são os médicos. Algumas outras especialidades também podem, não é que não possa, mas acaba se restringindo a pessoas que trabalham com distúrbios metabólicos ou com obesidade em si. Certo. E a restrição foi maior ainda porque há 4 ou 5 anos atrás a gente teve a suspensão de vários anorexígenos comerciais. Principalmente pelo alto índice de suicídio e depressão das pessoas que faziam uso. Então, pessoas com doenças psiquiátricas já não podem, mesmo com distúrbios relacionados ao peso, já não podem fazer uso, porque pode aumentar muito a chance de piora dos quadros psiquiátricos com o uso. Havia um coquetel anos atrás que eu falo, pessoal de casa, eu não vou falar a minha idade aqui, mas são anos e anos atrás, que misturava anfetamina e diazepam, na mesma formulação. E aí a argumentação era que um estimulava, digamos, moderava o apetite, o outro evitava o efeito colateral, que era a perda do sono. O estado de vigília constante, o diazepam dava aquela aliviada. O que acontece? O que pode acontecer com uma pessoa que toma um coquetel desse? Porque um em contrassenso com o outro, né? Um antagonismo farmacológico desse? Na verdade, hoje a gente não encontra essas misturas ainda, mas a gente encontra elas usadas separadas. Porque um dos efeitos colaterais importantes é a insônia, né? O paciente fica mais elétrico. Tanto é que alguns profissionais, como caminhoneiros ou afins, ainda usavam o famoso Arrebite. Que nada mais é que o uso de anorexígenos que eram usados para esse fim, para o fim de manter-se acordados por muito tempo. E é um efeito colateral bem importante. Na maioria dos pacientes a gente não usa junto, mas acaba tendo que usar um anorexígeno e um indutor do sono associado ou um benzodiazepínico associado. Então, outro problema do uso dessas medicações é que elas nunca vêm sozinhas. Elas sempre vêm com outras medicações para controlar os efeitos colaterais que elas trazem. Da onde vem? A gente está falando aqui, pessoal, nós estamos conversando até agora daquilo que é via lícita, né? Aquilo que vem através do médico, que examina o paciente, percebe a necessidade de um medicamento, prescreve, acompanha, e mesmo assim pode ter problemas de um passar para o outro, aquela coisa. E que outras vias? Da onde surge tanta caixa de remédio nesse país? Nossa, O que acontece? Eu às vezes me pergunto a mesma coisa, da onde brota, ela é como diria um antigo candidato a prefeito de Lages, é pertinente essa pergunta. É pertinente. Até porque esse tipo de comercialização é crime. Então me assusta muito saber da onde vem e quem faz e como isso chega na população. Mas a gente sabe que chega. Chega, né? E chega cada vez de várias formas, assim, sem prescrição, de formas frias, com o famoso tráfico internacional. Então vem por outras formas. Bom, uma outra atividade tua, certamente deve ser um dos teus carros-chefe, até porque você é um atleta, né? De alto desempenho, são esses atletas de alto desempenho, né? E a gente sabe que tem uma problemática, a gente falou no comecinho, na introdução, sobre a questão do modelo físico, que é nossa, eu vou na academia e vejo aquela pessoa e ela tem um corpo perfeito, eu quero ter um corpo como aquele, e acaba pagando um preço alto por isso, né? A gente está falando aqui dos hormônios anabolizantes. Há quantas anda essa problemática? Ainda existe muito? Que tipo de hormônios as pessoas usam? E quais são o que você acha mais complicado de lidar quando aparece na tua frente para você resolver um problema? Na verdade, quando a gente fala da parte do emagrecimento ou dos hormônios anabólicos ali, a gente tem também os pacientes que precisam usar. Então não é que ninguém possa, mas a gente tem que pensar custo-benefício, né? O processo de emagrecimento é árduo, não é fácil emagrecer. Claro. Mas eu brinco que... Eu sei. São 50 anos lutando com a balança. Que as pessoas, no geral, elas querem ser emagrecidas. E elas não querem emagrecer. Perfeito. São duas coisas muito distintas. Perfeito. É como se elas quisessem um canudinho que a gente conseguisse... Tiramos a gordura. É o atalho, né?
É um O gordinho atalho. que é o atalho. Não existe atalho. Que é o Não atalho. existe processo nem de emagrecimento, nem de melhora de performance de O treino. que você vê muito na internet é gente vendendo como emagrecer sem exercício e sem dieta. É Exato. cheio disso. Isso não existe. E se existir, é de alguma forma que sim, ou vai prejudicar o seu corpo, Aham. ou que vai te engordar de novo, como o efeito Certo. sanfona ou afins, né? Então a gente precisa de mudança de estilo de vida. Isso vale para emagrecimento e isso vale para melhora de performance nos atletas. Aham. Então vale tanto para anorexígeno quanto para o uso de hormônios com esse fim. Uhum. A gente ainda acaba tendo muito o uso dos hormônios à base de testosterona, né? E a gente sempre pensa assim, antes da prescrição, a gente tem que pensar qual é o objetivo disso. É um atleta de alta performance ou não? Ele quer ganhar força muscular? Ele quer perder gordura? Ele precisa realmente disso? Porque tem vários atletas com uma performance incrível que tem uma disciplina dietética e de treino suficiente e não precisam de anabólico nenhum. Isso é prova. Então, a gente já tem vários e vários relatos que mostram que não é necessário. As pessoas associam alta performance de atleta com reposição de hormônios anabólicos. Isso é mito. É mito. Né? Isso é mito. Eu ia te Isso perguntar favorece isso. e facilita. Eu ia Mas te é mito. perguntar isso porque algum tempo atrás eu vi eu não lembro qual foi desses campeões olímpicos não sei se era russo ou algo assim, dizendo isso, que todo atleta de ponta em algum momento da sua vida se dopou, né? Que ele usou algum tipo de elemento que ajudou na performance. Isso também é mito ou você acha que tem realmente algum tipo de uso de medicamento ou de hormônios nos Depende do treinamentos que a desses gente atletas? considera doping, né? Certo. Hoje a gente tem a Sociedade Mundial do Doping, que tem uma listagem de medicações que são consideradas doping. Se eu considerar que um diurético é doping, exemplo, espironolactona, furazemida, eu vou te dizer que sim, em algum momento ele usou. Ele usou. Mas é que se tem uma noção ou uma menção muito mais dos hormônios à base de testosterona. Aí eu me obrigo a dizer que eu conheço atletas de alta performance Que não nunca usam, fizeram usaram isso. nada. Não. E pelo contrário, são contra E o faria uso. diferença se usasse? Faz Faria diferença. diferença. Faz diferença. Porque você consegue sim uma melhora de performance. Mas eu sempre digo que é uma melhora de performance por um curto tempo. Certo. E a um ônus muito grande. Às vezes o preço que se paga por um minuto de corrida a mais, 1 quilo a mais levantado, é um preço muito grande que às vezes custa um rim, custa um fígado. Então, isso é um problema, né? Para a gente continuar nesse caminho e já caminhando, já que infelizmente, o Fale com o Doutor, ele tem fim e a gente já está caminhando para ele, mas eu queria te fazer uma pergunta que eu acho muito importante. Existe um outro mito, anabolizante causa câncer. Até que ponto isso é verdade? Até que ponto isso é mito, é mentira? Olha, que pergunta difícil de te responder. Primeiro, os estudos não são conclusivos com relação a isso, porque é muito difícil ter um grupo de estudos limpo em que eu consiga fazer esse tipo de pesquisa. Por exemplo, você eu vou dar hormônio, você eu não vou dar hormônio, e vamos ver o que vai acontecer com os dois. Seria um estudo que não teria condições éticas de ser aplicado, né? E a gente consegue estudar isso em populações que usaram ou não, mas o estilo de vida não é o mesmo, o histórico familiar não é o mesmo. Alguns cânceres são induzidos por hormônio, então, e mesmo que você não use exógeno, cânceres de testículo, alguns cânceres assim. Então fica muito difícil te dizer de certeza que a reposição hormonal é um tema causa. sempre muito polêmico, porque ele é amplo demais, né? Mas o grande vilão ainda relacionado a isso é o GH, que é o hormônio do crescimento. Certo. Então, algumas teorias dizem que sim, ele faz o crescimento celular de células sadias e de células doentes. E não tem como eu fazer um screening inteiro num paciente antes de iniciar o uso, por exemplo. Entendi. Então, se eu tenho um tumor em processamento, ele pode acelerar o processo tumoral desse paciente. Certo. Então, não que ele cause, mas ele pode sim acelerar um processo tumoral de alguns tipos de cânceres. Então, pode ser que sim, ou pode ser que não. Pode ser que sim, pode ser que não. Hormônio de cavalo, hormônio de sei lá o que tem mais de mais bizarro, além de hormônio de cavalo,
Causa males absurdos, né? Provavelmente. Eu acho que ainda assim a gente encontra relatos de hormônio ou de cavalo, ou de autoaplicação com necroses musculares, ou de pessoas que conseguem com o vizinho, com o parente, com afins. E nunca teve essa individualização da dose, que eu acho que é o mais importante, do que usar ou não usar, ou a gente polemizar isso, é polemizar e deixar muito claro que o que importa é a individualização e o alvo que essa pessoa precisa no momento. Mas eu acho que o que tu falava anteriormente é muito importante. Assim, as pessoas têm uma vinculação da felicidade versus o corpo perfeito. Exato. Ou da saúde versus um corpo socialmente o sarado, perfeito. Né? Que o povo fala, o fulano tá sarado, arriscado. Tem pacientes que chegam no consultório com uma foto de alguma pessoa e diz, eu quero ser assim. Isso não existe também, né? Até porque a gente tem N fatores relacionados a isso. E que vão interferir nisso aí. Mas o que vale lembrar é que a gente quer cada vez mais pessoas aderindo à prática esportiva ou afins com o intuito de longevidade, de qualidade de vida, de melhora hormonal que o esporte libera, de tudo isso. E não de ser uma receita de bolo pronta ou socialmente aceita. Que maravilha. Eu ia te pedir um conselho para a galera, mas você já acabou dando esse conselho. Eu acho que o grande conselho é a prática esportiva, seja ela caminhar, seja ela ser um ultramaratonista. Uma vez eu ouvi uma frase assim, se você puder ficar sentado, não fique deitado. Perfeito. Se você puder ficar em pé, não fique sentado. Se você puder andar, não fique parado. Perfeito. Sairmos do sedentarismo, seja de que forma for. Sair da inércia. Né? Subir a escada ao invés de usar o elevador, deixar o carro estacionado mais longe, pequenas modificações que podem ter Começa subindo um andar, passa para 2, não precisa também sair. Mora no 10º andar, já quer subir 10 andares de escada. Algumas empresas que estimulam isso, tendo em vista do sedentarismo e das doenças cardiovasculares seriam um problema mundial, né? Relacionados aos maus hábitos, em que a empresa coloca nos degraus da escada quantas calorias a pessoa queimou. Então é um incentivo pequenininho que faz muita diferença. Muito bom. E eu acho que o grande segredo, o grande conselho que eu deixo a todos é disciplina. Não se consegue nenhum foco. Eu nunca vi um grande atleta ser formado com hormônio. Eu vi grandes atletas serem formados com muita disciplina, com muitas horas de treino, com muita restrição alimentar. Esse é o grande segredo. Dedicação, disciplina. Esse é o grande Isso para a vida toda, né? Para todo mundo. Né? Entender que atleta, a gente pensa que está falando do Phelps, né? E a gente está falando de pessoas que fazem caminhada 3 vezes por semana, são atletas. Então também mudar o conceito de atleta, né? Atleta é qualquer pessoa que não está no sedentarismo. E lembrar que mesmo essa pessoa que faz caminhada 3 vezes por semana deve procurar não uma ajuda, porque às vezes precisa de ajuda, mas a orientação do médico especialista para que possa realmente fazer ter essa linha de E se não conseguir chegar no né? médico do esporte, porque é uma especialidade que está ganhando um espaço ainda e não se tem tanta acessibilidade, procura o médico da unidade de saúde, procura o seu clínico geral, procura alguém que diga qual é a minha meta de colesterol, quanto eu tenho que chegar, quanto eu estou fora do padrão, qual seria uma atividade indicada, né? Os médicos, principalmente o pessoal da medicina de família, trabalha muito nisso, na prevenção de doenças. Então qualquer médico que levante a bandeira da prevenção vai poder ajudar esse povo. Maravilha. Karine, muito obrigado. Seja sempre bem-vinda aqui no Fale com o Doutor. Foi um prazer falar contigo. A gente teria certamente aqui mais 2 horas de conversa. As perguntas vão surgindo, eu sou muito curioso, mas te agradeço imensamente pelo teu aceite por estar aqui com a gente, passando o teu conhecimento para o pessoal que está assistindo a gente de casa. E você que está assistindo a gente até aqui, muito obrigado mais uma vez por acompanhar o Fale com o Doutor. Passa para todo mundo, compartilha esse vídeo que vale a pena as pessoas terem essa noção dos perigos da automedicação em qualquer tipo de medicamento. O doutor aqui falou sobre desde o medicamento para febre até esse tipo de medicamento para emagrecer, aquilo que é do vizinho, da amiga, do parente, não é exatamente o ideal para você. Procure o seu médico, as unidades básicas de saúde estão aí, Lages está muito bem servida de medicina comunitária, numa cidade que tem um modelo aí de programa de saúde comunitária, então a gente não precisa ficar muito preocupado por aonde procurar informação, né? Então, muito obrigado e até o próximo Fale com o Doutor. Tchau, obrigado.